Quando pensamos em censura durante a ditadura militar, logo associamos à música popular brasileira. Porém, você sabia que o brega, ou música cafona, também sofreu censura e silenciamento? A ditadura militar brasileira, instaurada em 1964, marcou uma ruptura profunda na vida política do país. O golpe que depôs João Goulart, como destaca Daniel Arão Reis, encerrou a experiência republicana iniciada em 1945. Esse rompimento inaugurou um regime que se sustentava em repressão, vigilância e controle social, e que ampliou seu poder com mecanismos autoritários. Um dos mais significativos foi o Ato Institucional número 5, emitido em 1968, compreendido pelo autor como um golpe dentro do golpe, a ditadura sem disfarces e escancarada, já que permitiu o fechamento do Congresso, cassação de mandatos e suspensão absoluta de direitos constitucionais. O presidente da República Federativa do Brasil, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, considerando, no entanto, que atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos que a Revolução vitoriosa outorgou à nação para sua defesa, o desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e social do país, comprometidos por processos subversivos e de guerra revolucionária. Considerando que todos esses fatos perturbadores da ordem são contrários aos ideais e à consolidação do movimento de março de 1964, obrigando os que por ele se responsabilizaram e juraram defendê-lo a adotarem as providências necessárias que evitem sua destruição, o presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 13 de dezembro de 1968. Nesse contexto, a censura assumiu um papel central. Ela não era improvisada, mas uma prática sistematizada do Estado. A ação censória, institucionalizada em códigos e leis, foi orientada no sentido de preservar a moral vigente e o poder constituído. Assim, a função da censura era bloquear qualquer discurso que pudesse questionar ou fragilizar a imagem de ordem, autoridade e harmonia que o regime buscava transmitir. Essa estrutura de controle não surgiu do nada. A censura já existia antes, mas foi reorganizada e intensificada a partir de 1964. Pode-se observar que a censura prévia era uma atividade legal do Estado desde a Constituição de 1984 e que, sob a ditadura, criou-se uma nova legislação censória que melhor atendesse às necessidades coercitivas do governo. Ou seja, o regime ampliou ferramentas que já eram previstas, adaptando-as às suas necessidades autoritárias. Quando se fala em censura durante a ditadura militar, logo lembramos de artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Geralmente associamos o período à perseguição contra a MPB e o rock, que realmente foram alvos constantes do regime. Porém, pouca gente sabe que o gênero brega, marcado por músicas de forte apelo emocional e sofrência, também sofreu censura. Enquanto a MPB era, na maioria das vezes, perseguida por fazer críticas diretas ao regime militar, como no caso da música Cálice de Chico Buarque, o cenário do brega era diferente. As músicas desse gênero raramente criticavam o governo de forma explícita. Ainda assim, era alvo da censura por contrariar a ideia de um Estado moralizador que a ditadura defendia. A música considerada cafona, como o brega era chamado na época, era perseguida porque suas letras, temas e o estilo de vida associado eram vistos como uma ameaça à moral e aos bons costumes promovidos pelo regime. Um exemplo claro disso é Em Qualquer Lugar, de Odaí José, que foi totalmente proibida pela censura. O parecer oficial afirmava que a música apresentava atitudes comportamentais alusivas ao desejo sexual, classificando-a como pornografia. O refrão "A gente ama até demais e quando se tem um grande amor, em qualquer lugar a gente faz" foi considerado ofensivo ao padrão moral imposto pela ditadura. Esse caso mostra como o brega, mesmo sem abordar temas políticos, era duramente reprimido por tratar de sentimentos, afetos e experiências populares que não se alinhavam ao ideal conservador do regime. Para entender esse processo, é preciso compreender como funcionava o regime militar e quais eram seus mecanismos de controle artístico e cultural. O ponto de inflexão de todo o período repressivo foi, sem dúvida, o Ato Institucional número 5, mais conhecido como AI-5, de 13 de dezembro de 1968. Ele marcou o que foi conhecido
como os Anos de Chumbo, o período mais violento e sombrio da ditadura. O AI-5, que além de suspender o habeas corpus para crimes políticos e contra a segurança nacional, legalizando assim a tortura e os desaparecimentos como instrumentos de Estado, também concedeu ao então presidente da República, o Marechal Arthur de Costa e Silva, poderes absolutos. Ele poderia fechar Congresso, cassar mandatos e suspender direitos políticos sem qualquer apreciação judicial. Mas a força do AI-5 foi consolidada por outros instrumentos legais que vieram em seu rastro. Como já havia mencionado, a censura foi algo muito bem planejada e articulada. O regime utilizou a legislação de segurança para garantir a impunidade de suas ações e ampliar o escopo da repressão. Um dos grandes alicerces jurídicos que se deu sustentação ao AI-5 foi a Lei de Segurança Nacional, que criminalizava genericamente qualquer oposição ao governo, estendendo o conceito de crime político para quase toda forma de manifestação contrária. Isso inclui todo o espectro cultural. Além disso, em 1970, o Decreto-Lei nº 1077, apelidado de Decreto Leila Diniz, aprofundou a censura sobre publicações e exteriorizações. Ele fez uma perigosa fusão, misturou a censura política com a censura moral. Ele estabelecia: não serão toleradas as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes, quaisquer que sejam os meios de comunicação. A partir daí, a ditadura tinha base legal para perseguir não apenas quem falava de política, mas quem falava sobre sexo, amor ou vida fora dos padrões estabelecidos. E é nesse contexto que emergem os chamados os olhos do regime. Quem eram, de fato, as pessoas e os órgãos responsáveis por essa vigilância? No topo da estrutura de inteligência estava o Serviço Nacional de Informações, SNI, o órgão que coordenava todo o aparato de espionagem. No entanto, a execução direta da censura artística e cultural era delegada à Divisão de Censura de Diversões Públicas, DCDP, um órgão subordinado ao Departamento de Polícia Federal, ADPF. A DCDP era o verdadeiro filtro cultural do Brasil. Cabia a ela examinar e autorizar ou proibir peças de teatro, filmes, programas de rádio, literatura e, claro, todas as letras de música. Eram assessores da DCDP, com suas canetas vermelhas, que decidiam o que a população brasileira podia ou não ouvir. Eles seguiam um rigoroso manual, mas na prática a censura era frequentemente arbitrária, baseada na moral e nas impressões pessoais de quem lia. O que passava por um podia ser vetado por outro. E a partir disso que chegamos no caminho de mão dupla. A dupla moral, censura política versus censura comportamental. Para a música popular brasileira, a censura era predominantemente política. Grandes nomes como Chico Buarque eram mestres na arte do protesto cifrado. Eles usavam a metáfora, o jogo de palavras e as entrelinhas para criticar o autoritarismo. Um exemplo clássico é a música Cálice, que usava o trocadilho cálice para desafiar a ordem do silêncio, sendo barrada pelo regime por sua crítica explícita, ainda que disfarçada. O foco aqui era a contestação do poder. Já para o gênero brega ou cafona, a censura tinha um foco primário na moral e nos bons costumes. Esses artistas raramente se engajavam em debates sobre economia ou política externa. A sua subversão era outra. Eles davam voz e protagonismo a temas considerados tabus pela sociedade conservadora e pela ditadura. O brega tratava abertamente de desejo, sexualidade fora do casamento, prostituição e relacionamentos passionais. Eram canções que celebravam o afeto das camadas populares de forma crua e direta. O regime, ao tentar impor um Brasil correto, disciplinado e de família tradicional, via nisso uma ameaça à ordem social. O caso de Odair José, de um artista popular que ousou quebrar tabus, enfrentou a repressão e o conservadorismo, teve sua obra maldita e, anos depois, foi reconhecido como um gênio subversivo e inovador da música brasileira. Ele é o retrato dessa repressão moral. Ele não foi preso por guerrilha, mas por cantar sobre a vida real das pessoas. Sua canção, Em Qualquer Lugar, foi totalmente proibida, não por conter códigos revolucionários, mas porque, segundo os censores, apresentava atitudes comportamentais alusivas ao desejo sexual. O crime do brega era a liberdade de amar e de sentir.
Enquanto Chico Buarque era perseguido por sua cabeça política, Odair José era reprimido por seu apelo ao corpo e ao coração do povo. A repressão ao brega escancara que o objetivo da ditadura ia além do controle das elites intelectuais. A máquina de censura buscava moldar a cultura, a moral e a própria identidade nacional. Ela tentou silenciar a trilha sonora de milhões de brasileiros. E é justamente nesse ponto, a censura do afeto popular, que reside a chave para compreendermos a verdadeira resistência da música brasileira. Como a cultura conseguiu resistir a essa repressão dupla e sobreviveu para recontar essa história? É o que vamos ver a seguir. Se o regime militar usava a força bruta e a lei, os compositores respondiam com a astúcia da linguagem. Como a censura prévia exigia que as letras fossem enviadas antes da gravação, iniciou-se um verdadeiro jogo de xadrez entre criadores e censores. A principal tática era o uso de metáforas polissêmicas, palavras que tinham um sentido literal e inofensivo, mas que no contexto da época carregavam uma carga política explosiva. Chico Buarque foi o mestre absoluto dessa técnica. Em Apesar de Você, ele escreveu uma letra que, à primeira vista, parecia a discussão de um casal ou briga de vizinhos. O censor, focado em procurar termos como ditadura ou liberdade, deixou passar. E com isso, qual o resultado? A música tornou-se um hino contra o general Médici, cantada aos 4 cantos pelo povo, até que a censura percebeu o erro e mandou recolher os discos das lojas. Outra estratégia era o uso de pseudônimos, nomes fictícios diferentes de seu próprio. Chico, já marcado pelos censores, passou a assinar como Julinho de Adeline. Sob este nome falso, ele conseguiu aprovar canções críticas como Jorge Maravilha, onde cantava "Você não gosta de mim, mas sua filha gosta", uma alusão direta à filha de um general que era sua fã. Enquanto a MPB burlava a censura pela cabeça, o brega burlava pela persistência e pelo volume. A resistência dos artistas cafonas não estava nas palavras codificadas, mas na recusa em higienizar suas letras para agradar a elite moralista do regime. Odair José, muitas vezes chamado de terror das empregadas pela elite intelectual, falava diretamente com a classe trabalhadora urbana. Quando ele lançou Pare de Tomar a Pílula, ele não estava apenas fazendo uma canção de amor. Ele estava a bater de frente com a política de controle de natalidade apoiada pelo governo. A pílula também poderia ser uma crítica direta a outras formas de controle impostas pelo regime. Pare de Tomar poderia simbolizar a fuga desse controle. A música foi proibida, mas sua distribuição nas periferias e nos sistemas de som locais era imparável. A forma como o brega burlava a opressão era através da identificação imediata. O povo sentia que aquele artista vivia a mesma realidade que eles, a realidade do subemprego, do desejo proibido, das paixões da vida, etc. A resistência aqui era manter viva a subjetividade popular num país que queria transformar todos em soldados disciplinados do milagre econômico. A cegueira dos censores. A censura, por ser um órgão burocrático, muitas vezes composto por pessoas com baixa formação cultural, tinha pontos cegos. Os censores procuravam palavras-chave. Se a música não tivesse as palavras proibidas, muitas vezes passava. Artistas como Gonzaguinha e Ivan Lins utilizavam harmonias tensas e interpretações viscerais que passavam uma sensação de angústia e revolta que o papel da letra não conseguia captar. A opressão era burlada pelo sentimento da interpretação. Além disso, a enorme quantidade de composições enviadas para a DCDP criava um gargalo administrativo, permitindo que muitas pérolas de resistência passassem despercebidas por censores exaustos ou desatentos. Ao analisarmos essas duas frentes, percebemos que a música brasileira não se calou. Ela apenas mudou a sua frequência. A MPB garantiu que o pensamento crítico e a esperança política permanecessem vivos nas universidades e nos teatros. O brega garantiu que o direito ao afeto, ao corpo e a verdade do cotidiano permanecessem vivos nos subúrbios e nas rádios. Juntas, essas formas de resistência provaram que a cultura é um organismo vivo. Quanto mais se tenta sufocá-la, mais ela encontra novos caminhos para respirar. E é esse fôlego que nos leva a entender como, após 21 anos de sombras, o Brasil conseguiu finalmente redescobrir a sua própria voz. Para fechar, ressalto para vocês que ao longo do vídeo buscamos demonstrar que a censura musical durante a ditadura militar brasileira
não foi um mecanismo isolado ou apenas um episódio, mas foi parte estruturalmente de um projeto autoritário que visava controlar não apenas a política, mas também os comportamentos, os afetos e as formas de expressão cultural da sociedade. A análise desse aparato repressivo, especialmente após o AI-5, evidencia que o regime compreendia a cultura como um campo estratégico de disputa capaz de produzir sentidos, identidades e questionamentos incompatíveis com a ordem de que se pretendia impor. Nesse sentido, a música emerge como um espaço privilegiado de resistência. A MPB, frequentemente destacada pela historiografia, desenvolveu estratégias sofisticadas para burlar a censura política, recorrendo a metáforas, ambiguidades e jogos linguísticos, que permitiam a circulação de críticas ao regime, mesmo sob vigilância constante. Ao mesmo tempo, o estudo do gênero brega revela uma dimensão menos explorada da repressão, a censura moral e comportamental. Ao tratar de desejos, relações afetivas e experiências cotidianas das camadas populares, a música cafona confrontava diretamente o ideal conservador, disciplinado e moralizante defendido pelo Estado autoritário. Casos como o de Odair José demonstram que a repressão não se limitava a silenciar discursos explicitamente políticos, mas também buscava eliminar formas de expressão que escapavam aos padrões morais impostos pelo regime. A censura ao brega evidencia que a ditadura temia a autenticidade da cultura popular e sua capacidade de dar voz às subjetividades consideradas perigosas, por não se enquadrarem na narrativa oficial de ordem e progresso. Assim, a resistência não se deu apenas no plano da ideologia, mas também no direito de sentir, amar e narrar a própria experiência. Então, percebemos que a música brasileira não se calou diante a repressão. Ela se reinventou. Enquanto a MPB manteve viva a crítica política nos espaços intelectuais e artísticos, o brega preservou a expressão afetiva e cotidiana das classes populares. Juntas, essas formas de resistências demonstraram que a cultura é um campo dinâmico e plural, capaz de sobreviver mesmo sob intensa vigilância. O legado dessa luta permanece atual, lembrando que a defesa da liberdade de expressão envolve não apenas o direito de falar de política, mas também o direito de sentir, existir e se reconhecer na própria cultura.